Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a todos aqueles a quem você ama e também sobre os seus negócios. Eu sou o pastor Eduardo Pereira, você está no meu canal e eu todos os dias estou aqui orando e intercedendo pela sua vida e pela vida de todos aqueles que assistem esse vídeo e todos aqueles que ainda irão assistir. Então nós temos oração às 9 da manhã, às 18 horas e às 22 horas, tá bom? E eu te convido, para se inscrever em nosso canal, para deixar o seu like, também para compartilhar o vídeo com mais pessoas possível, para que pessoas possam ser alcançadas. O like é muito importante, meus irmãos, porque ele ajuda para que a plataforma possa entregar esse vídeo a outras pessoas, para que eles também possam ser abençoados, tá bom? Nosso canal é um canal de oração, então nós vamos orar ao Senhor nessa hora, mas antes de orarmos, eu quero ler um texto com você que se encontra em Atos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo de número 13. Vamos ler o que está dizendo a palavra do Senhor? Está dizendo assim, e soprando o vento sul brandamente, e pensando que já tinham alcançado o propósito, levantaram âncora e foram mais perto, costeando a ilha de Creta. Não muito depois, porém, desencadeou-se do lado da ilha um pé de vento chamado Euraquilão, ou vento nordeste. Sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, cedemos à força e ficamos à deriva. Passamos abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda e com muito esforço pudemos segurar o bote salva-vidas. Recolheram-no e usaram dos recursos disponíveis para reforçar o navio com cordas. Temendo que fossem lançados nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram a embarcação à deriva. Como fomos violentamente agitados por uma tempestade no dia seguinte, começaram a esvaziar o navio. Ao terceiro dia, com as nossas próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio. Não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Amém? Até aqui. Então nós lemos aí do verso de número 13 até o verso de número 20. Nós estamos vendo um momento de grande dificuldade. Esse contexto vai falar sobre a viagem de Paulo a Roma. Paulo estava preso por conta que Paulo, em sua história anterior ao cristianismo, ao encontro com Jesus a caminho de Damasco, Paulo tinha sido um perseguidor. E naqueles dias, havia uma grande perseguição aos cristãos, aqueles que tinham reconhecido Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Os judeus e o povo romano, eles não queriam que essa seita nova chamada Caminho crescesse. Os judeus porque ela acabaria com o judaísmo, e automaticamente traria verdades que o judaísmo, em sua pequena visão, não conseguia enxergar. E até hoje, não consegue enxergar Cristo como o único e suficiente Salvador das suas almas. Mas o apóstolo Paulo, os anos se passaram e ele voltou a Roma, apesar de já ter passado uma série de dificuldades por todos os lugares aonde ele fora levado pelo Espírito, ele retorna a Roma e em um concílio ali com os líderes da igreja, ele vai fazer um voto no templo. Dentro desse voto no templo, ele fora reconhecido por judeus, vou abaixar aqui o volume um pouquinho, ele fora reconhecido por judeus e como aquele que entrava nas sinagogas e anunciava Cristo para todos os judeus, e muitas conversões
aconteciam ali naquele ambiente. Inclusive o próprio Lucas, né, nós acreditamos ser o escritor de Atos dos Apóstolos, ele também se converteu em um momento na sinagoga, porque era prosélito. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo, fazendo esse voto, ele é reconhecido como aquele que traria desordem aos judeus que estavam espalhados ao redor de toda a Ásia e toda a Europa. E a Bíblia vai dizer que eles batem em Paulo, quase o matam, mas é aí que os soldados romanos salvam a vida de Paulo, né? Tiram ele, o prendem. Ele é condenado ali naquela mesma hora a chibatadas, mas ele traz a consciência dos soldados romanos que ele também é cidadão romano. E ele é levado então para um cárcere. A Bíblia vai dizer que anos se passam, né? Os judeus tentam investir contra a vida de Paulo. Paulo é levado para Cesareia. Mas os anos se passam e de repente Paulo ele vai e pede para ser interrogado por César. Na verdade, Paulo entendia que ele queria levar o evangelho até Roma e propagar o evangelho através de toda a Europa para que ele pudesse ajudar, né? Porque a propagação do evangelho ajudaria a chegada de Cristo, né? A volta de Cristo. E Paulo tinha plena certeza que Jesus voltaria naqueles dias. Hoje nós entendemos por que isso ainda não aconteceu. É porque o Senhor tem agido com misericórdia para com as nossas vidas, porque Ele não quer que ninguém se perca. Mas antes o Evangelho seja a salvação para todas as vidas, para todas as almas. Então Paulo vai ser levado agora de Cesareia Marítima em direção a Roma. A Bíblia vai dizer que eles pegam um navio, depois trocam de navio, e ali o centurião que acompanhava Paulo, Lucas também estava, e o centurião que acompanhava Paulo, ele sempre estava de pronto atendimento, cuidando da vida de Paulo com muita humanidade. A Bíblia também vai nos ensinar e nos dizer que os dias daquela navegação, eles já eram dias contrários para que pudesse se navegar. Hoje os navios eles têm GPS, eles têm as embarcações são feitas para que possam suportar mais os ventos e as tempestades, né? As embarcações evoluíram tecnologicamente, mas naqueles dias não. Eram embarcações até, desculpe a minha fala, mas grotescas, né? Eram embarcações que viviam do vento, não tinham motor de popa, não tinha nada disso. E aí o que acontece? Havia um tempo que não poderia acontecer as navegações, provavelmente entre novembro, meados de novembro, até março. Então, eles não navegavam ali no mar Mediterrâneo. Mas a Bíblia vai dizer que eles saem ali próximo a esses dias e eles vão tentar ganhar caminho para que pudessem invernar em um outro porto esse que estivesse sob o domínio de Roma. A Bíblia vai dizer que eles vão costeando, passam por um lugar chamado Bons Portos, e Paulo queria que eles ficassem nesse lugar em Bons Portos, porque Paulo também tinha pleno conhecimento, era alguém douto, sabe, um cara assim que tinha pleno conhecimento de todas as coisas. Era um cara estudado, sabia o que estava fazendo. Paulo estava acostumado às navegações também, apesar de não ser um piloto, mas tinha navegado, acredito eu, por ali, pelo mar Mediterrâneo muitas vezes, tanto como cristão, como antes de ser cristão. Mas aí, Bons Portos não era um porto salutar, porque não era pertencente a Roma. Mas a Bíblia vai nos ensinar que eles então decidem um pouco mais à frente para poder achar um porto que fosse do Império Romano. E a Bíblia vai dizer que eles vão costeando e de repente, mesmo soprando um vento muito leve, eles acharam que tinham alcançado o propósito. Esse é o problema do ser humano. Esse é o nosso problema. E logo após que eles acharam que alcançaram o propósito, soprou o vento chamado Euraquilão. Que aí esse vento tirou todas as coisas dos seus devidos lugares. E eles não conseguiram chegar e alcançar verdadeiramente o que eles almejavam alcançar.
O problema das nossas vidas, vamos trazer para nós, o problema das nossas vidas é que queremos caminhar de acordo com aquilo que entendemos, de acordo com aquilo que pensamos, do nosso próprio entendimento. E aí nós achamos que alcançamos aquilo que nós desejamos. Muitos de nós estão caminhando, estão vivendo, achando que estão fazendo até a obra de Deus. Mas aí essa obra não é de Deus, essa obra é nossa. Porque ela apraz o nosso coração. Apraz a sede das nossas emoções. Muitos de nós estão caminhando sem Jesus, achando que estão alcançando o propósito. Que vão ser bem-sucedidos fora de Cristo. Ser bem-sucedidos fora da comunhão do corpo da igreja. Seja ela qual for. Claro, igreja que professa a fé em Cristo. Uma igreja séria, sadia, salutar, embasada na palavra. E essa é a nossa grande dificuldade. Porque se deixarmos nós como seres humanos, porque nós vamos querer fazer as obras da nossa carne, aquilo que apraz o nosso coração, aquilo que satisfaz a nossa alma. Sabe, por isso que eu vim aqui nessa manhã para falar com você. Ouça a voz de Deus. Ouça aquilo que o Espírito quer dizer para a sua vida nessa manhã. Deus não te chamou para andar por vista. Pelo contrário, o Senhor te comissionou para andar por fé, para ouvir a voz dele. O propósito não é seu, o propósito é de Deus. Entenda e compreenda que o tempo que está proposto pela sua vida é um tempo de Deus. Não fuja daquilo que Deus tem falado para você. Olha, dentro do navio, Paulo foi usado por Deus para dizer, olha, é melhor nós invernarmos aqui em bons portos. Mas a Bíblia vai dizer que o centurião dava mais ouvido ao piloto do navio do que a Paulo. Ele está caminhando por aquilo que ele enxerga, por aquilo que ele entende. Mas Paulo, usado por Deus, tinha visão espiritual de todas as coisas. E o centurião rejeitou. Sabe de uma coisa, meus irmãos? É tempo de nos movermos por aquilo que o Senhor está movimentando nas nossas vidas. É tempo de nos movermos por fé e acreditarmos no plano e no projeto e no propósito que Deus tem determinado sobre nós. A hora que nós estamos vivendo é a hora de ouvir a voz de Deus, o arrebatamento está próximo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, que o mesmo Senhor, ele descerá do céu, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, teremos com eles um encontro nos ares. É por esse momento que a igreja vive. É por esse momento que nós estamos vivos. Essa é a nossa verdadeira esperança. A Bíblia vai dizer que o vento foi tão forte ao longo dos dias que eles começaram a perder tudo. Inclusive, durante 3 dias não se viu sol, não se viu estrelas, não se viu nada. Quer dizer, porque as estrelas serviam para orientar o piloto do navio a conduzir o barco. Quando ficou sem as estrelas, ele estava sem orientação. Não se deixe ser tocado pelo euroquilão. Porque quando nós perdemos a nossa orientação de fé, quando nós perdemos a nossa direção, a desesperança toma conta do nosso coração. E nós nos sentimos perdidos. Perdemos a esperança, achamos que não tem mais saída. Talvez nessa hora você está aí na sua casa e esse momento já tomou conta do seu coração. Você não vê mais saída para a sua vida. Você não vê mais solução para o seu problema. Eu quero te dizer, olha, acalma.
Acalma! Porque Deus liberou uma palavra para o apóstolo Paulo, olha, o navio até vai se perder, mas nenhum daqueles que estão aqui dentro vai se perder. Quer dizer, o Senhor está cuidando de você, está cuidando da sua casa, está cuidando da sua família, está cuidando dos seus negócios. Possa ser que aos seus olhos você perdeu a direção. Mas eu quero dizer para você que o Senhor ainda está sentado no alto e sublime trono e governa todas as coisas, com o seu cetro de equidade, com o seu cetro de justiça. O Senhor não perdeu o controle da direção, não perdeu a direção e nem o controle da sua vida. Pelo contrário, o nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus santo e poderoso. O nosso Deus é um Deus que muda todas as situações. Por isso, não se deixe enganar. A tua vida ainda tem solução. A tua vida ainda tem saída. O teu problema ainda tem saída. Acalma. Acalma no Senhor. Aguarda nele. Confia nele. O mais ele fará. Quero liberar isso sobre a sua vida. Paulo precisava chegar em Malta, porque lá em Malta havia uma comunidade que precisava escutar a voz de Deus. Aos primeiros olhos, Roma era o destino. Bons Portos ficou para trás. Mas agora o Senhor conduz a embarcação e todos os seus tripulantes, todos aqueles que estavam ali dentro, em direção a Malta. Porque havia pessoas que precisavam ser curadas naquele ambiente. Esse vento vai levar você em outro lugar. Um lugar do nome do Senhor ser exaltado através da sua vida. Talvez você não esteja entendendo por que tudo saiu fora do teu controle. Uma decisão precipitada tirou as coisas do controle. Não quero dizer para você, o controle não é seu, o controle é de Deus. Deus está te levando a um lugar. Segura isso aí para você, pega essa chave. Deus está te levando a uma situação onde o nome dele vai ser exaltado através de você. O nome dele vai ser exaltado através da sua vida. Pastor, mas minha vida está virada. Eu estou desesperançoso. Calma. Ainda tem uma janela aberta no céu para derramar bênçãos sobre você. O Senhor quer te usar nessa última hora. O Senhor quer passar por você para alcançar a outra. E o nome dele ser exaltado através do teu testemunho. Creia nisso nessa manhã. Vamos orar ao Senhor. Acalma o teu coração. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos aí aonde você se encontra. E vamos orar ao Senhor. Pai, nós te bendizemos, Senhor, nessa hora. Nós cremos, Senhor, que todas as coisas elas concorrem para o bem daqueles que te amam. Senhor, os teus filhos nessa manhã se encontram, Deus, muitos deles em situações perturbadoras, angustiados, desesperançosos, sofreram perdas de emprego, sofreram, Senhor, perseguições e calúnias ao longo da sua caminhada. Pai, decisões precipitadas que os seus filhos tomaram também levaram eles a este lugar de desespero. Mas eu creio, Senhor, que nessa hora o teu Espírito é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, eu sei que as janelas do céu, Senhor, estão abertas sobre a vida dos teus filhos. A tua palavra diz, Senhor, ali no livro do profeta Isaías, que a tua mão não está encolhida, Senhor, encolhida para que não possam vos abençoar. E nem seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. Por isso, Senhor,
Derrama sobre eles nessa manhã, Senhor, o livramento, a cura, o milagre. Fecha a boca do inimigo. Trava, Senhor, amordaça aquele que está falando mal, Senhor, levantando calúnias contra a tua serva, contra o teu servo. Eu creio, Senhor, nessa manhã, no poder que há no teu nome. Fortalece os teus filhos. Impetra sobre eles, Senhor, o teu projeto, o teu propósito. O propósito do homem era alcançar Roma. O propósito do homem era ficar em bons portos. O propósito do homem era caminhar mais um pouco e chegar num local confortável. Mas o teu plano, Senhor, era que eles passassem por Malta e através do testemunho deles, da ministração de cura e de poder através da vida do teu profeta, do teu filho, o apóstolo Paulo, pessoas fossem curadas naquela comunidade. Eu creio, Senhor, nessa manhã, que eles serão tocados pelo teu santo e doce Espírito. Sê com eles, Senhor, eu libero uma palavra de cura. Eu libero, Senhor, uma palavra, Senhor, de restabelecimento. Eu libero uma palavra de poder e de milagre sobre eles. Abre o céu, Senhor. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Deixe seu like, isso nos ajuda muito para que esse vídeo seja recomendado pela plataforma do YouTube para outras pessoas, para outros internautas. E também compartilhe com o máximo de pessoas essa palavra e essa oração. Que Deus abençoe. Até às 18 horas e às 22 horas nós estaremos aqui juntos para orarmos ao Senhor. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.